Olá, alunos do quinto ano. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Fábia e hoje nós iremos tratar sobre o sujeito e o predicado. Vocês já ouviram falar nesses dois termos? Então, na aula de hoje, nós iremos conhecê-los. Antes de iniciar, vamos fazer a leitura desse texto, Os Três Astronautas. Quem já quis ser astronauta? Quem já teve interesse em viajar ao espaço ou em pisar na Lua? Ah, todo mundo, eu acho, né? Toda criança já quis ser astronauta um dia. Era uma vez a Terra e era uma vez Marte. Ficavam muito distantes um do outro, no meio do céu, e em volta havia milhões de planetas e de galáxias. Os homens que moravam na Terra queriam alcançar Marte e outros planetas, mas estavam tão longe. De qualquer forma, eles fizeram o possível. Primeiro lançaram satélites que giravam em torno da Terra durante 2 dias e depois voltavam. Depois lançaram foguetes que também giravam em volta da Terra, mas em vez de voltar, escapavam da atração terrestre e se perdiam no espaço infinito. Primeiro colocaram cães nos foguetes, mas os cães não sabiam falar e pelo rádio só transmitiam au au. E os homens não entendiam o que eles tinham visto e onde haviam chegado. No fim, encontraram homens corajosos que queriam ser astronautas. O astronauta se chamava assim porque partia para explorar o espaço infinito, com os astros, os planetas, as galáxias e tudo aquilo que existe em volta. Os astronautas partiam sem saber se iriam voltar. Queriam conquistar as estrelas para que um dia todos pudessem viajar de um planeta para outro, porque a Terra tinha ficado muito apertada e os homens aumentavam dia a dia. Uma bela manhã partiram da Terra, de 3 pontos diferentes, 3 foguetes. No primeiro tinha um americano, que assobiava alegremente uma musiquinha de jazz. No segundo tinha um russo, que cantava em voz profunda, Volga, Volga. No terceiro tinha um chinês, que cantava uma bela canção, que aos outros dois parecia desafinada. Cada um dos três queria ser o primeiro a chegar em Marte, para mostrar que era o melhor. Na verdade, o americano não gostava do russo, e o russo não gostava do americano. E o chinês desconfiava dos outros dois. E isto porque o americano, para dizer bom dia, dizia How do you do? E o russo dizia alguma coisa que ninguém consegue pronunciar. E o chinês dizia bom dia em chinês. Por isso não se entendiam e se achavam diferentes. Mas como todos os três eram muito bons, chegaram a Marte quase no mesmo tempo. Desceram das astronaves de capacete e macacão espacial e encontraram uma paisagem maravilhosa e inquietante. O solo era vulcado por longos canais cheios de água verde e esmeralda. Havia estranhas árvores azuis, com pássaros jamais vistos, com plumas de cor estranhíssima. No horizonte se viam montanhas vermelhas que mandavam estranhos reflexos. Os astronautas olhavam a paisagem, olhavam-se uns aos outros e de cada um ficava no seu canto, um desconfiado do outro. Depois chegou a noite, havia em volta um estranho silêncio e a Terra brilhava no céu como se fosse uma estrela longínqua. Os astronautas se sentiam tristes e perdidos, e o americano, na escuridão, chamou a mãe. Disse mami. E o russo disse mama, e o chinês disse mamá. Mas logo entenderam que estavam falando a mesma coisa e tinham os mesmos sentimentos. Assim, um sorriu para o outro, se aproximaram, acenderam juntos uma bela fogueira e cada um cantou as músicas de sua terra. Então criaram coragem e, esperando amanhã, aprenderam a se conhecer. Viram que bela história de amizade, né? As pessoas precisam parar um pouco, né? E dar espaço para o outro, ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, né? Como a gente leu no último texto, na última aula, que a gente deve exercitar a empatia. Vejam, eu retirei alguns trechos, né, desse texto
para que a gente reconheça. Vocês sabem, né, que na língua portuguesa as orações se organizam em torno de um verbo. Observe essa primeira oração aí. Os astronautas viajaram para o espaço. Qual é o verbo dessa oração? Viajaram, né? Esse verbo, viajaram para o espaço, né? Mostra uma ação. E quem praticou essa ação? Os astronautas. Né? Então, quem pratica a ação é chamado de sujeito, certo? O que se fala daquele que realiza a ação? O que é que se fala sobre os astronautas? Que eles viajaram para o espaço, certo? Na oração, os cientistas estudaram o espaço. Quem é que realiza a ação nessa oração? Os cientistas. E o que é que se fala sobre os cientistas? Que eles estudaram o espaço. Então, os cientistas é o sujeito da oração, estudaram o espaço é o predicado, que é aquilo que se diz sobre o sujeito, certo? Na próxima oração, naquela semana, os cachorros foram ao espaço. Quem realiza a ação? Os cachorros. Então, os cachorros é o sujeito dessa oração. E o que é que se fala a respeito dos cachorros? Que eles foram ao espaço. Então, foram ao espaço é o predicado. Esses dois termos são os termos essenciais da oração, certo? Vamos para a próxima. O americano sentia saudades. Quem é que realiza essa ação? O americano. E o que é que se fala de quem realiza a ação? Que sentia saudades. Então, o americano é o sujeito, sentia saudades é o predicado. Aquele astronauta russo decolou ontem. Quem é que pratica a ação? Aquele astronauta russo. O que é que a gente sabe a respeito daquele astronauta russo? Que ele decolou ontem. Então, nós temos aí sujeito, aquele astronauta russo. E o predicado decolou ontem. Conseguiram entender qual é a relação entre o sujeito e o predicado? Ainda não? Então, vamos mais à frente. Peguem ali o livro de vocês na página 45. Vamos lá? Vamos reler os versos do poema O Peão, né, das aulas passadas. E o peão fez uma elipse tonta. Nesses versos, afirma-se algo a respeito de quê? A respeito do peão, né? E o que é que se declara do brinquedo? Que ele fez uma elipse tonta. Então, a parte da frase que indica sobre quem ou sobre o que se afirma algo é chamada de sujeito. A parte que indica o que se afirma sobre o sujeito é chamado de predicado, certo? Então, o peão é o sujeito, fez uma elipse tonta é o predicado. Veja a análise aí, né? Feita desses versos. E o peão fez uma elipse. O peão é o sujeito, fez uma elipse é o predicado. Aqui é o ser de que nós temos uma informação, né? É o sujeito. E aquilo que nós sabemos a respeito do sujeito é o predicado. Retira no sujeito tudo que sobrar é o predicado da oração. Agora, o sujeito ele está no singular ou no plural? O peão, ele está no singular ou no plural? No plural. No singular, né? Representa um único objeto. E o verbo também está no singular, fez. Porque se o sujeito está no singular, o verbo também tem que estar no singular, concordando com ele. Se o sujeito fosse os peões, como ficaria o verbo? Fizeram. O verbo ele tem que concordar com o sujeito a que se refere. Então, se vai para o plural, o verbo também tem que ir para o plural. O verbo faz parte do predicado e deve concordar com o sujeito em número, né, singular e plural, e pessoa, que pode ser a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, certo? Terceira questão. Agora leia o poema a seguir.
a cigarra e a formiga. Quem já leu alguma fábula sobre a cigarra e a formiga? Né? São bem famosas essas fábulas, né? Todo mundo conhece, né, do que se trata a história original. A formiga, né, sabendo que o inverno se aproximava, fez o quê? Começou a trabalhar e estocar comida, porque no inverno ela não poderia sair, né? Não teria possibilidade de procurar comida. A cigarra, né, muito faceira, o que é que fazia? Só cantarolava o tempo inteiro enquanto a formiga trabalhava. E aí o inverno chega, a cigarra despreparada, não teve o que comer, e o que acontece? Morre de fome, né? Então, aquele que não se previne, né, acaba sofrendo as consequências. Mas vamos lá ao nosso poema sobre a cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga, para não haver mais briga, resolveram combinar. A cigarra trabalharia dia e noite e dia, só para a formiga cantar. Que bonitinho, né? Esse poema reconta uma história muito conhecida. Na história original, o que acontece com a cigarra e a formiga? Isso eu já contei a vocês, né? Então tá bem fácil de vocês responderem. Qual é o sujeito da forma verbal resolveram na primeira estrofe do poema? A quem é que se refere esse resolveram? Quem foi que resolveu? A cigarra e a formiga. Qual é o núcleo desse sujeito? Ou seja, as palavras centrais, as mais importantes do sujeito. Formiga e cigarra, né? São as palavras mais importantes desse sujeito. E o sujeito da forma verbal trabalharia na segunda estrofe? A quem é que se refere essa forma verbal? A cigarra trabalharia? A cigarra. Qual é o núcleo desse sujeito, isto é, a palavra central, a mais importante? Cigarra. Quando o sujeito ele possui apenas um núcleo, ele é chamado de sujeito simples, como em a cigarra trabalharia. O sujeito é simples. Quando o sujeito possui dois ou mais núcleos, ele é chamado de sujeito composto, como em a cigarra e a formiga resolveram combinar. Aí nós temos duas palavras principais. Nesse caso, ele é um sujeito composto. Quando o sujeito for simples, a flexão do verbo depende de o núcleo estar no singular ou no plural. Quando for composto, o verbo deve concordar com ele, né? Em número e pessoa. Agora que nós já sabemos o que é o sujeito e o predicado e já sabemos como identificá-lo, vou lançar um desafio para vocês aí. Vocês vão observar essas imagens, vão aí construir orações destacando o sujeito e o predicado. O que é que vocês estão vendo nessa imagem aí? Nós podemos dizer, a menina olha para os seus pés. Podemos dizer isso? Podemos sim. E qual é o sujeito dessas orações? Dessa oração, aliás. A menina, né? Sobre quem é que nós estamos falando? Sobre a menina. E qual é o predicado? Olha para os pés. E essa imagem aí, o que é que a gente pode destacar? Os garotos brincam de bola. Qual é o sujeito? Os garotos, né? O que é que os garotos fazem? Brincam de bola. Então, o que nós sabemos sobre o sujeito é que eles brincam de bola. Então, esse é o predicado dessa oração. A mulher segura uma flor. Qual é o sujeito? A mulher. E o predicado segura uma flor. E agora? O que é que vocês estão vendo nessa imagem? O homem toca violão, né? O sujeito, o homem toca violão é o predicado. Para finalizar, nós temos aí o conceito. O sujeito é aquele que realiza a ação em uma oração. O que se fala daquele que realiza a ação é o predicado, né?
Então, o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração, pois dele resulta a estrutura básica das orações da nossa língua. Sujeito é o termo de quem se diz algo, né? O exemplo. Paula viaja muito para o Nordeste. Paula é o ser de quem se diz algo, né? Aquele sobre o que se fala, que é o sujeito. E o predicado? Aquilo que se diz sobre o sujeito. Viaja muito para o Nordeste, certo? Chegamos ao final. Gratidão e até a próxima.